Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Marketing. Meu nome é Leandro Guerra. Vídeo de hoje eu converso e ensino para vocês exatamente o que é a lei de Benford. E essa é uma aplicação no âmbito e na nossa esfera, né, de análise de dados muito interessante. Por quê? A lei de Benford, ela foi, digamos, batizada por causa de um nome deste pesquisador aqui, obviamente Frank Benford, que, se eu não me engano, não me falha a memória, veio a falecer em 1938, e ela também é conhecida como a lei do primeiro dígito. Como assim, Leandro, lei do primeiro dígito? Ela consegue provar e quantificar qual que é a frequência que um número tende a aparecer como um primeiro dígito. É muito interessante, porque após diversas análises, estudos, etc., o Benford percebeu que em diversos fenômenos de ocorrência natural, como, por exemplo, comprimento de rios, tamanho de populações, até mesmo o mercado financeiro, peso das moléculas, dentre vários outros eventos que ocorrem naturalmente, o primeiro dígito, ou seja, se eu estiver falando, sei lá, do comprimento de um rio, tem um rio que ele tem 3.435 metros de extensão, um pouco mais de 3 quilômetros, tá? Ele consegue exatamente quantificar quantas vezes esse primeiro, dado uma coletânea de outros dados de dimensões de rios, qual que é a frequência que, por exemplo, o 3 aparece como sendo o primeiro dígito. E isso faz toda a diferença, isso é muito importante. Porque uma outra aplicação, se você pega uma página de jornal e existirão diversos números lá, sei lá, a data, uma informação de uma notícia que tem alguma estatística específica, né? Geralmente é uma página de jornal, a primeira página tem diversos números. Se você pegar todos os números que estão ali na página do jornal, eles tendem também a obedecer essa lei de Benford. E como ela funciona? Ora, a gente sabe que à exceção do zero, porque a lei ela não contempla o zero. Então, se a gente for pegar 1, 2, 3, 4, 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, segundo a lei de Benford, eles vão seguir proporções específicas. Então, o número 1, ele aparece 30,1% das vezes, o número 2, 17,6%, o 3, 12,5%, o 4, 9,7%, o 5, 7,9%, o 6, 6,7%, o 7, 5,8% das vezes, o 8, consequentemente, 5,1% e o 9, 4,6%. Esses números que estão exatamente aqui destacados, né, em roxo, lilás, não sei qual que é essa cor aqui, eles são justamente a proporção esperada para que este primeiro dígito aconteça. Então, se você pudesse plotar essa informação num eixo onde no X, né, você tem exatamente esses dígitos e aqui você tem a probabilidade de ocorrência desse dígito, a sua curva seria mais ou menos essa daqui. Sendo, naturalmente, que aqui você tem o 1 sendo o primeiro dígito, e aqui você chega nesses 0, né, 3, que é essa probabilidade de 30%, e, consequentemente, você tem por toda a extensão, aqui você terminaria com o 9, e o 9 tendo esses, né, 0,046%, né, a probabilidade de ocorrência. Então, ele observa esse comportamento. E por que que ele é útil? Tá? Preste muita atenção nisso aqui. Ele é extremamente útil para detecção de fraude. Tá? Perdão, escrevi errado. É fraude contábil. Tá? Ele é muito utilizado no mundo das finanças, na contabilidade de um modo geral, porque quando você pega o relatório de uma empresa, quando você pega os balanços, se você for analisar, os números eles ocorrem ali de uma forma que eles obedecem à lei de Benford. Então, se você faz exatamente esta análise e você vê que a proporção de dígitos que acontecem, né, como o primeiro dígito, ela não obedece isso daqui, você pode ter indícios de fraude naquele relatório
ou naquele balanço ou naquela informação que está sendo publicada. Inclusive, isso é tão relevante e é cientificamente provado que já foi aceito, tá, como um argumento em casos de nível federal nos Estados Unidos. Ou seja, o advogado mostrou e provou, né, que existia uma determinada fraude, tá? Justamente isso foi prova, como parte da prova do caso, o uso da lei de Benford. E existe o cálculo que é feito justamente para você chegar nessa probabilidade do dígito. Então, essa probabilidade do dígito acontecer, segundo a lei, é o logaritmo na base 10, tá? Do dígito mais 1, menos o logaritmo na base 10 do próprio dígito. Aplicando as regras do logaritmo, a gente tem então que a probabilidade do dígito é log na base 10, a gente faz aqui d mais 1 sobre d, e simplificando a gente tem então que a PD, né, a probabilidade daquele dígito, é exatamente o log na base 10 de 1 mais 1 sobre d, onde esse d é o valor do dígito exatamente, tá? Quando você substitui, então, aqui, põe o 3 no lugar do D, ou põe o 4, o 5, você vai chegar exatamente nessa probabilidade. Então, essa é a fórmula. Ah, Leandro, mas eu preciso aplicar a fórmula? Não, a fórmula você usa para chegar nesse número aqui. Só que esse número é padrão, ele já existe, a lei é essa. Então, na sua análise, que é o que eu vou trazer para vocês aqui nos vídeos subsequentes, e vou ensinar vocês a fazer isso daqui no Excel, no R, no Python, é justamente para que você possa automatizar esse processo. Tá? Então, eu gostaria de esclarecer aqui primeiro essa parte teórica, porque isso daqui ele pode ser automatizado num sistema justamente que seja útil para você detectar eventos diversos. E aí, não só essa detecção de fraude, ou melhor dizendo, né, para deixar até uma aplicação mais ampla, além de Benford, ela entra, na verdade, no campo da detecção de anomalias. Obviamente, uma fraude tende a ser uma anomalia, mas não necessariamente a fraude ela tem necessariamente o cunho, né, maldoso da história. Porém, se você estivesse observando um fenômeno natural, não necessariamente vai ser uma fraude, vai ser uma anomalia provocada por algum evento externo. Então, você, como pesquisador, pode justamente pensar em usar a lei de Benford para tentar entender se existe algum fenômeno anômalo, algum fenômeno que não deveria estar acontecendo, que está acontecendo e provocando uma distorção nos seus dados. Daí, por exemplo, a ideia quando você pensa nisso utilizando dentro do universo da ciência dos dados, né? Indo além dessa parte de contabilidade ou finanças. E, eventualmente, você, né, já entendeu? Você pode também utilizar isso daqui pensando no mercado financeiro. Será que a distribuição de dígitos dos papéis que estão ali, elas obedecem? Já foi provado que sim, que a lei de Benford tende a ser respeitada dentro do mercado. Então, como você poderia deduzir ou fazer alguma análise desse tipo lá? Você pode olhar também os relatórios, sei lá, o relatório de saúde que é divulgado na sua região. Será que existe alguma inconsistência nos dados? Será que existe alguma inconsistência no resultado de eleições? Enfim, as aplicações são inúmeras, é relativamente simples de ser entendida e aplicada. Uma parte que também é importante, a lei de Benford, ela pode ser generalizada não só para você entender essa frequência do primeiro dígito, mas também dos subsequentes, do segundo, do terceiro e assim sucessivamente. Esta fórmula aqui e esta proporção aqui são apenas para o primeiro dígito, que é a maior quantidade, né, de aplicações que nós vemos. Porém, se necessário, você pode expandir exatamente para os demais e ter uma análise extremamente mais aprofundada. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Encaminhem para os seus amigos, compartilhem nas suas redes, se inscreva no canal se não está inscrito. Fico muito agradecido, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui e a gente se vê no próximo. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.